53. Ikilei Player of the Academy capítulo 138, Guardiões Corin, 1, autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Ultimamente, a academia estava empolvorosa. O ataque dos cultos vermelho e negro à Torre dos Magos havia se passado apenas 2 semanas desde aquele evento chocante que deixara todo o reino em polvorosa. O ancião do culto vermelho, Admelech, emboscou a professora Senior Josephine enquanto os magos do culto negro tentavam sequestrar alguns calouros. Somou-se a isso casos sem precedentes do assassinato do presidente, e era óbvio que a academia deveria apresentar uma queixa formal à Torre dos Magos. O senhor da torre, Adelene, disse que não tinha nada a ver com eles e que foi o ataque repentino de um grupo de magos, mas todos sabiam que isso não poderia estar mais longe da verdade. Era um caso envolvendo 2 anciãos, e havia mais de 50 magos os seguindo. Entretanto, a academia não pôde fazer nada além de uma reclamação formal devido à ausência de seu presidente. O próximo presidente, que substituiria Ilcaçar como figura central da academia, ainda não havia sido definido. Eles precisavam decidir quem seria o futuro presidente antes de poderem prosseguir com a ação contra a torre. Quem você acha que será o próximo presidente? Tem que ser Lady Josephine, certo? A candidata mais forte para o cargo era, como esperado, a professora Josephine, que vinha atuando como um dos pilares cruciais da academia desde sua fundação. Josephine vinha liderando e guiando a academia como uma das figuras-chave como professora sênior desde o início, por mais tempo do que qualquer outro professor, mas ela ainda não se candidatou para o cargo. Imagino que ela recusaria, como sempre. Então, entreolhando-se, os professores engoliram em seco. Em academias normais, era altamente provável que o próximo presidente fosse escolhido entre os professores veteranos, o que significava que havia apenas alguns candidatos. O maior pilar do departamento Knight, o professor Amon Edge, e o professor Edgar Linton do departamento de magia. No entanto, era difícil escolher alguém entre os dois. Ambos pareciam muito distantes da posição de presidente e, além disso, o professor Amon Edge deveria se aposentar no ano que vem. É difícil dizer quem será. Afinal, o presidente Irion era jovem e saudável. Quem diria que ele morreria assim? É sempre a torre e os loucos que estão lá. HMM. Imagino que tenha sido Lady Josephine, que atualmente está servindo como presidente temporária. O próximo presidente, no entanto, era alguém que nenhum deles esperava. HMM. HMM tinha o cargo de presidente de uma academia de guardiões. Era muito mais ocupado do que parecia. Na academia, eles tinham que lidar com documentos, confirmar e realizar eventos e reuniões e, em relação a assuntos externos, também tinham que trabalhar em colaboração com a família real, nobres, a aliança, a Torre dos Magos, a Nova Fé e outras organizações que tinham a ver com as futuras carreiras dos alunos. Por causa do assassinato do presidente Eril, a academia passou por um período de confusão e estagnação. Alguém tinha que intervir e resolver a situação. Você realmente vai fazer isso de novo? Sim. Não há outra opção, não é? A jovem e bela loira, Josephine, disse enquanto olhava para o fundador da academia que finalmente voltou depois de algumas semanas. Ou melhor, 80 anos. Irin Danua. Ela, a fundadora da Academia de Guardiões, que liderava a academia com clones desde que foi exilada por seu discípulo, parou de vigiar o mundo do Palácio das Sombras do Paraíso e finalmente desceu ao mundo real novamente. Josephine sabia exatamente o que isso significava. Eu ainda discordo. Baltazar estava sozinho há 80 anos, mas agora ele era ainda mais forte e tinha inúmeras forças sob seu comando. A velha fé, a Torre dos Magos é o Reino do Norte. A terra do povo bárbaro governado pelos gigantes de gelo, a terra maligna que contém os cadáveres dos deuses. De acordo com o garoto que sabia sobre o futuro, era lá que Tatis Baltazar havia estabelecido seu covil. As batalhas doravante envolverão o advento do paraíso e a tentativa de reviver a glória do passado. E serão uma grande guerra entre os apoiadores e remanescentes dos antigos deuses e os descendentes da humanidade. Preciso formar discípulos e heróis. Esse é o meu trabalho como Danan da Justiça, o professor de heróis. Ensinar discípulos e criar heróis. Agora era o momento que mais exigia heróis, e era seu trabalho nutri-los. Ah, tio. Quero ver meu discípulo. Desculpe. Ah, eu quis dizer. Eu quis dizer que queria ver meus novos discípulos.
Hoje finalmente era o dia em que Alicia iria tirar os curativos. Mesmo assim, ela estava se movimentando muito bem ultimamente e não teve problemas para fazer o exame intermediário. De qualquer forma, para comemorar a remoção dos curativos, decidimos fazer um churrasco no jardim do recém-construído Gabinete dos Guardiões. Os convidados do grupo eram as pessoas do nosso dormitório, exceto as princesas reais e qualquer amigo que elas quisessem levar. Corin, você pode virar as batatas fritas ali, por favor? Por isso, Mari e eu estávamos trabalhando na cozinha extravagante ao lado do jardim para preparar pratos suficientes para os convidados. Claro. O que aconteceu com aquela coisa que colocamos no forno? O Drogo é que deveria cuidar disso. Talvez devêssemos ter definido um plano antes. Acho que não temos ingredientes suficientes. Devo trazer mais sacos de batatas do armazém? Não. Já chega de pratos com batatas. Tive que me segurar para não fazer um ensopado de batata também, sabe? Eu estava ansioso por isso. Você gosta de qualquer coisa com batatas, não é, Sênior? Isso não é. Bem, sim, mas... Mari respondeu enquanto inflava as bochechas de propósito. Quando cutuquei com o dedo, o ar saiu lentamente como um balão esvaziando. Umph. Ela inclinou a cabeça para o lado, mas não pareceu tão descontente. Eu estava olhando para aquele beicinho adorável e foi quando notei que parte do cabelo dela estava prestes a tocar o fogo. Sênior. NN? At. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu puxei seu cabelo por trás. Corin. Fique quieta. Deixe-me prender seu cabelo. Puxei seus cabelos azuis celestes esvoaçantes para um lado, tirei um elástico do bolso e o amarrei em um rabo de cavalo. Por que você é tão bom nisso? Meu cabelo também é bem comprido, né? Aprendi com o tempo. Uma das coisas que me deixou feliz depois de vir a este mundo foi ter cabelo comprido. Durante o ensino fundamental e médio, que tinham regras sobre o comprimento do cabelo, e tendo que raspar meu cabelo durante o serviço militar e a faculdade de educação física, eu estava morrendo de vontade de deixar meu cabelo crescer. É bom cozinhar juntos assim. Foi quando Maria disse isso com um sorriso tímido enquanto encostava a cabeça no meu ombro. Ultimamente, suas demonstrações de afeto estavam se tornando cada vez mais explícitas, mas eu não consegui odiá-la por isso. Sabe? Você anda se sentindo cansado ultimamente. Olhando furtivamente nos meus olhos, ela disse com as bochechas coradas enquanto ajustava a bainha do seu robe. Um pouquinho. Sempre que fechava os olhos, ainda conseguia ver vestígios daquelas grandes montanhas. Eu tinha trabalhado duro a manhã toda para preparar os pratos, então um pouquinho de pegada. Foi quando alguém puxou minhas roupas por trás. Virei-me e viu a Ram me olhando com uma expressão indiferente. Você só está olhando para mim, certo? Não está me encarando com cara de quem morreu nem nada, certo? E aí, Ram? Eu trouxe todas as mesas. Já? Essa foi rápida. Pedi que ela trouxesse as mesas e cadeiras do depósito, e ela parecia já ter terminado. E as cadeiras para os convidados? Ela ainda não fez isso, hein? Você consegue fazer isso também? As pessoas vão começar a chegar em breve. Ao ouvir isso, Ram revirou os olhos. Depois de olhar para Mari atrás de mim por uma fração de segundo, ela respondeu. Não. Foi uma resposta curta e concisa. Por que não? Eu quero cozinhar. Você sabe cozinhar? Ram, a garota honesta, balançou a cabeça em resposta à minha pergunta, mas continuou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ram disse que sabe como. Eu não podia confiar na Ua para cozinhar, mas com a Ram a história era diferente. Ela cozinhava de vez em quando, e seus pratos não eram tão ruins. Então vocês dois podem trabalhar nos pratos restantes. Vou terminar de arrumar as cadeiras lá fora. Corin. NN. Até mais. Até mais opa. Eka. Irmã tio. Vai ser tão divertido cozinharmos juntas, não é? O luxuoso gabinete dos guardiões, que no final foi deixado para Mari, era tão grande quanto uma enorme mansão, com vários prédios e grandes terrenos. Assim que terminei de montar o jardim, ele estava cheio de cadeiras e mesas caras, as mesmas que usávamos quando fui condecorado com um barão. Elas me pareciam muito familiares e eram iguais aos móveis caros que vi no jogo. Cada um deles custa várias moedas de ouro, não é mesmo? O sistema de habitação de Heroic Legends of Aran foi dedicado exclusivamente à experiência do jogo final,
com cada peça de mobília exigindo toneladas de materiais. Os jogadores podiam usar materiais para construir móveis, e me lembrei que o Sr. Park fez vários deles na última iteração. Foi super interessante vê-lo usar a janela de criação para transformar materiais em itens num piscar de olhos. Posso ser um jogador reserva, mas tecnicamente também sou um jogador, então por que não posso fazer isso? Ou talvez eu possa fazer isso agora. Estávamos bem avançados na história, e eu deveria ter subido de nível algumas vezes também, então. Pensando nisso, gritei bem alto, só por precaução. Janela de artesanato. Acesso negado devido à qualificação insuficiente. Ah, merda, pelo amor de Deus. Você quer ser desinstalado? Usar a desinstalação como uma ameaça e não acontecer nada é algo que se tornou um hábito para mim recentemente. Ver você me surpreendeu. Por que está xingando? Alicia. Ao me virar, encontrei Alicia parada na entrada do jardim, carregando uma sacola maior que seu próprio corpo. Alicia. O que é tudo isso? Como assim? Você não me disse para comprar os ingredientes para a festa de hoje. Eu me lembrava de ter dado a ela uma bolsa cheia de dinheiro. Todo mundo ainda estava crescendo e precisava comer muito, e embora eu não gostasse de comprar artigos de luxo, não era do tipo que economizava dinheiro para comida. Mas mesmo assim, não é um pouco demais? Você está se preparando para uma campanha ou algo assim? Pode ser muito, mas todo mundo come bastante, né? O Drogo consegue terminar se a gente não conseguir, então tá tudo bem. Não trate o cão de outra pessoa como um tigre de ração igual ao nome dado a gatos vádios, ou gatos criados no exército coreano, que comem sobras de rações. O que é um tigre de ração? Não se preocupe. Pode desfazer a mala. Deixe-me ver o que você comprou. Ok. Alicia imediatamente abriu a bolsa, revelando uma grande quantidade de ingredientes. Variavam de ovos a frango, carne bovina e macarrão, que fazia parte da dieta básica ali. Nossa, que espetáculo! Quanto custou? Moeda de ouro e meia. Moeda de ouro? Como você pode gastar $1.500 em ingredientes? Amigo, por que o orçamento está tão estourado? 50 moedas de prata não seria mais do que suficientes. Veja bem, há uma razão para isso, ok? Deixe-me ouvir. Alicia pegou uma dúzia de ovos e começou a apresentá-los depois de um gesto ditada. Aparentemente, esses ovos são de galinhas que cresceram bebendo chá verde. Interessante, né? Galinhas também gostam de chá verde. Ovos de uma galinha que bebeu chá verde. Como esperado de um jogo coreano. E aquela galinha ali? Disseram que ele morreu depois de levar uma vida feliz. O que a vida feliz de uma galinha significa para mim? Não teria um sabor melhor se vivesse uma vida feliz? Isso nos faz parecer assassinos hediondos que destruíram uma família feliz de galinhas. Mas não está errado. Enfim. Certo, então uma galinha orgânica que vivia feliz em liberdade, e aqueles ovos, hein? E aquela carne? O marmoreio dela é absurdo. Aparentemente, ele cresceu bebendo cerveja e ouvindo música clássica. Disseram que ele também recebia massagens regularmente. Que vida feliz para um animal doméstico. Então por que eles insistiram tanto em nos contar sobre sua vida feliz? Seria para nos fazer sentir ainda mais culpados por comê-los? Tudo bem. Digamos que estamos oferecendo a todos uma ótima refeição com ingredientes de qualidade. Desculpe por fazer você sair e comprar todas essas coisas, mesmo tendo acabado de se recuperar dos ferimentos. Tudo bem. Fazia tempo que eu não ia à cidade dar uma olhada. Então foi bom. Tio. Alicia disse se espreguiçando bastante, aparentemente aproveitando o ar fresco lá fora. Seu alongamento acentuava seu corpo e revelava completamente suas axilas de uma maneira sensual. Uma mulher adulta não deveria fazer isso em público. Wing? O que foi isso? Parecia o que um dos mais velhos da família diria. Pode ser um pouco tarde para isso, mas você não acha que está mostrando muito da sua pele? Minha pele? Acho que é um pouco exagerado. Como os lados dos seus seios e suas coxas. Mas e daí? Não é como se eu estivesse revelando o que não deveria. Além disso, todo mundo se veste assim, né? Espera aí, pensando bem, isso era um padrão para todos, não era? Até Mara e o o quê? Isso era normal? Todo mundo se vestia assim? Eu estava pensando que isso era terra demais. Considerando que havia todos os tipos de vestimentas em Heroic Legends of Aran,
Esse pode ser um nível normal de exposição neste mundo. De qualquer forma, é bom respirar ar fresco depois de tanto tempo. Você parece que ficou no hospital por meses. Você não assistiu a todas as palestras. Embora Alicia estivesse ferida, não é como se ela não conseguisse sair da cama durante todo esse tempo. Apesar de estar enfaixada como uma múmia, ela ainda estava frequentando as aulas. É diferente. Enfim. Obrigada por organizar umas festas para minha melhora. Você se importaria em dividir metade do orçamento para provar sua gratidão? Desculpa. Não posso. Ela imediatamente virou as costas. Levamos todos os ingredientes para a cozinha e os convidados começaram a chegar, um por um, bem quando estávamos quase terminando de lavar a louça. E aí, chefe? Sua casa nova está ficando impressionante. Esta é a sua casa, chefe. Uau, tio. Cara, é a primeira vez que vejo uma casa tão grande. Renia Claire da Guilda de Inteligência e os Irmãos Lobos, Ron. Era para ser um contrato de curto prazo, mas... olhando para o que você fez, imagino que a maioria das pessoas gostaria de ficar aqui para sempre. Olá. Trouxe alguns cogumelos da floresta. Oi. O mercenário das espadas voadoras, Doron Arski, e o El, o druida, e o mago Golem, Cranel Luden. Toc toc, abram os portões. Os portões se abriram após aquele grito sonoro quando 5 espadachins entraram no jardim. Geni, a espada rápida, Sirin, o duelista, Lena, a espada ondulante, Mei, a espada da verdadeira escuridão, e Melia, a espada ilusória. Eles eram a elite do primeiro esquadrão da espada da renomada Casa Arden. O fato de estarem ali significava: faz um tempo, meu querido noivo. Lunia Arden, a heroína dos tempos contemporâneos. A irmã mais velha de Alicia também estava presente para se juntar à festa. Bem-vinda, senhorita Lunia. Quanto tempo? Infelizmente, já sofri um grande dano emocional por causa desse acontecimento. Você teria que pagar uma boa quantia de juros antes de poder quitar totalmente essa dívida. Eu senti olhares penetrantes me encarando. Por algum motivo, tive a sensação de que muitos estavam infelizes, mas... devo estar pensando demais, certo? Com isso, a maioria dos convidados já estava aqui. Quanto aos convidados finais, Jing. Finalmente eles estavam aqui. É aqui. De onde veio o dinheiro para construir um? Uma das últimas convidadas foi lá de Josephine Clara, a bruxa dimensional que podia se teletransportar ilimitadamente, desde que estivesse dentro da cidade, e também podia se teletransportar por longas distâncias, desde que várias condições fossem atendidas. E ao lado dela. Faz um tempo. Como você tem passado? Ela disse enquanto abaixava o capuz de seu manto, o que revelou seu brilhante cabelo prateado. Ao lado da bela loira de aparência severa, em completo contraste, estava uma bela de cabelos prateados que transmitia uma impressão gentil. Bem-vindo, mestre. Ela era ninguém menos que minha mestra, Erinda Nua, que assumiu o cargo de nova presidente imediatamente após retornar hoje. Com isso, todos os meus membros do partido com quem eu havia construído conexões ao longo do ano passado estavam em um só lugar. Agora que a ameaça de Tatis Valtazar estava pairando sobre nós muito antes do esperado, também havia a necessidade de agir mais rápido do que o planejado. Hoje, eu iria revelar a eles a verdade deste mundo e fortalecer os membros-chave. Ikilei Player of the Academy Capítulo 139, Guardiões Corin, 2. A festa de melhoras de Alicia transcorreu sem problemas. A única reclamação que recebemos sobre a comida que Mari, Warren e eu preparamos foi de Lunia, que reclamou que não havia álcool na festa. Há muitos menores de idade aqui, então, por favor, evite o álcool, eu disse a ela. O quê? Mas você não estava bebendo muito bem na nossa. Hein? O que você está dizendo na frente dessas crianças? Você se importa de tomar uma bebida mais tarde? Tudo bem. Eu mesmo preparo as bebidas. Um plano de bebida com um dos meus poucos conhecidos adultos foi uma oportunidade rara e preciosa para mim, considerando quão difícil era para mim ter acesso ao álcool. Corin. Você vai beber? Você ouviu isso, Senhor Mare? Mari, que parecia ter ouvido a discussão secreta que se desenrolava entre Lunia e eu, perguntou enquanto estava sentada ao meu lado, será que ela ia ficar brava? Posso entrar se você for beber? O que? Sou adulto a partir deste ano, você não sabia? Ah, certo. Este ano, Mari completaria 19 anos, o que era considerado adulto segundo as leis do reino.
Fiquei fascinado pela imagem de todos serem estudantes, mas os alunos do terceiro ano desta academia eram todos adultos. Você sabia que no sul temos a tradição de usar as primeiras batatas daquele ano para fazer álcool? É possível fazer álcool com batatas? Sim. Você coloca fermento em batatas cozidas no vapor e as fermenta. Ah! Como alguém que havia cursado a faculdade de educação física e o exército, eu tinha certeza de que poderia apreciar qualquer bebida, desde que não fosse um sommelier. Um sommelier igual palavra coreana para soju e maekju, cerveja. Basicamente, soju misturado com cerveja, com um cigarro queimado dentro. Nossa cerveja escura também é impressionante. É uma das nossas poucas especialidades. Exportamos apenas algumas delas porque é a favorita dos nossos cavalos. Ah! Lembro que você me mostrou isso antes. Foi muito interessante ver cavalos se deliciando com cerveja escura. Devido ao grande número de cavalos criados no leste, eles pareciam ter se aprimorado na produção de cerveja escura para alimentar os cavalos. Lembro-me de ter ouvido algo sobre como a cerveja era incrível para cavalos que tinham a doença de não conseguirem suar. Instintivamente, percebi que tinha que escolher um dos dois. Nenhum deles insistiu, mas seria constrangedor independentemente de quem eu escolhesse. Depois de um tempo, Lunia gentilmente se levantou e nos deixou para trás. Eu irei ver minha irmã. Kun. Eka. Lunia se afastou para que as coisas não ficassem estranhas. Muito obrigada pela sua consideração. Desculpe. Eu estava sendo muito infantil, certo? Mari disse enquanto me lançava olhares furtivos com uma expressão deprimida no rosto, como se tivesse medo de ser odiada por mim. Achando aquilo fofo, abri a boca. Digamos que é algo que tenho que suportar como alguém abençoado com uma grande fortuna. Respondi enquanto acariciava sua cabeça. Seus fios sedosos eram agradáveis ao toque. Ei! Ela e eu nos tornamos ainda mais próximas depois daquele incidente. Talvez por causa do meu sentimento de culpa, mas mais do que qualquer outra coisa. Você pode se apoiar em mim se quiser. Sabia? Por alguma razão, senti vontade de baixar a guarda perto de Mari. Kung. Foi então que um prato caiu com estrondo na mesa em nossa frente. Virei-me para a mesa, surpreso, e notei o Han. Ou melhor, Han, olhando para nós com um sorriso no rosto. Você está curtindo a festa? Opa! Sim. Han. Posso sentar ao seu lado? Ah, tá vendo isso? Este é o peixe que eu cozinhei. Certo. Han sentou-se à minha esquerda, do outro lado de Mari, e se aproximou sorrateiramente. Ao contrário de Ua, ela era muito habilidosa em desossar o peixe. Vê-la fazer isso com a mesma cara de Ua, que sempre esperava que eu terminasse de remover as espinhas do seu peixe sem fazer nada além de me encarar, me pareceu bastante estranho. Mesmo enquanto a observava fazer isso, senti uma vontade enorme de ajudá-la no processo. Felizmente, Han tinha uma atmosfera completamente diferente de Ua, e portanto não era insuportavelmente estranha nem nada. Até os olhos dela. Opa! Você está namorando alguém agora? Não. Aqui. Assim que abri a boca para responder a sua pergunta, ela enfiou um pedacinho do peixe na minha boca. Então, olhou nos meus olhos com um sorriso largo e amável nos lábios. Então, não cheguei muito tarde. Sim. A cada momento, a proatividade agressiva e ousada de Han dificultava que eu soubesse o que fazer em resposta. Ela tinha um charme completamente diferente do de Mari. É um pouco estranho, sabe? Como destinatário do amor e atenção imerecidos de Mari e Han, eu sabia que teria que tomar uma decisão um dia, mas... Você gostaria de mais um pouco? Han sugeriu que eu comesse mais peixe com o mesmo sorriso largo no rosto. Por algum motivo, parecia que seus olhos estavam voltados para a pessoa atrás de mim, e eu só podia torcer para que fosse uma ilusão. Opa, tem muita comida. Qual você quer comer primeiro? Bem, fizemos todos juntos, então qualquer coisa está bom, certo? Não tente se safar dessa. Aliás, aquele espeto de cordeiro ali foi feito por mim. Ah, parece bom. Vamos tentar então. Corin. Eu fiz aquela morcela ali. Marinoona. O que houve com você agora? E o quê? Linguiças de sangue? Tem certeza de que estão boas? Não vou receber outra mensagem do sistema depois de comer isso. Vou. Corin Luke. 18 anos. Outras coisas eu não poderia dizer com certeza, mas o que eu podia dizer com certeza era que eu era incrível em ler o clima. Se eu tivesse que escolher alguém aqui,
Eu poderia imaginar o grave desequilíbrio que isso causaria nesta instável frente de batalha do amor. Eu era uma pessoa tão perspicaz assim. Cheguei a ler uns 3 romances na vida, tá? Eu sabia lidar com as coisas. Alicia. Enviei uma mensagem telepática para Alicia, que estava vagando ao redor das mesas de comida à distância. Alicia, que mastigava um bocado de carne, de repente olhou para mim. Somos melhores amigas, não somos? Sei que você vai entender o que estou tentando dizer com meus olhos. Ah! Ela entendeu o que eu estava dizendo. Depois de olhar nos meus olhos, Alicia veio correndo rapidamente carregando um prato com um enorme pedaço de carne. Senhor Corin, olha. Este é o rosbife que eu fiz, e acho que ficou ótimo. O senhor devia experimentar. Da próxima vez, vou tentar fazer o frango com cerveja. Ah, a propósito, o senhor acha que eu consigo comer frango com cerveja mesmo sendo menor de idade? As opções aumentaram de 2 para 3. E tu, Alicia? Eu estava ficando sem tempo e precisava escolher rápido. Aí, meu Deus! Por que eu tenho que passar por tantas dificuldades? Olhando para trás, lembrei-me de algo semelhante acontecendo algumas vezes, mesmo na minha última iteração. Naquela época, não tinha nada a ver com amor e relacionamentos, mas o método que usei para escapar dessas provações foi escolher comer a comida do bastardo Siu. Meu Deus! Então, fiquei cavando minha própria cova o tempo todo. Chefe. Não. Foi então que uma mãozinha puxou minhas roupas de trás. Virei-me e vi Ren olhando para mim. Eu trouxe frango. Me senti mal vindo aqui de mãos vazias. Você quer um pouco? Em seu ponteiro dos minutos havia uma coxa de frango. Ela parecia tê-la comprado na loja de frango do Sr. Ion, ali perto. Ah, claro. Claro que vou comer o que o pequeno Ren trouxe para mim. Pare de me tratar como uma criança. Ela deu uma resposta curta, mas eu nunca me senti tão grato na minha vida. Você é uma garotinha adorável. Ah! Não esfrega a cara em mim. O que há de errado com você? Quando recebi a coxa de frango das mãos dela e comecei a esfregar meu rosto em suas bochechas, Ren começou a gritar isso com desprezo. Foi então que Ron correu em nossa direção, de longe. Mano. Mano tio. Que delícia. Foi você quem fez. Ron tinha crescido muito comparado a Ren, que ainda parecia ter 10 anos, mas aparentava ter uns 14. Ele era muito bonito. Ron, hein? Coma o quanto quiser. Temos mais do que suficiente. Ah! Olhando ao redor, percebi que estávamos começando a ficar sem comida e decidi reabastecer algumas mesas. Sênior. Deixe-me cozinhar mais alguns pratos. Eu posso ir com você. Está tudo bem. Descanse um pouco. Eu consigo fazer isso com o Dogo. Alguns podem me chamar de covarde, mas essa foi uma retirada estratégica. Depois de fugir rapidamente das meninas, fiquei trancado na cozinha por um bom tempo. Vai parecer que estou mentindo se eu fizer isso errado. Ser amado por 2 lindas garotas. Tudo o que eu podia dizer era que eu era um homem muito sortudo. 2, hein? É demais. Eu estava cozinhando com um suspiro, quando Jaeger e Lark, que entraram na cozinha tentando procurar comida, de repente começaram a me olhar como se eu não tivesse mais jeito. Olha esse cara. Ele ainda não tem a mínima ideia. Deixe-o em paz. Vamos ver quanto tempo vai levar. Depois que todos comeram o suficiente para encher o estômago, levantei-me diante da multidão convidada. Olá, sou Corin Luke. Não preciso me apresentar, né? Ao me ouvir dizer isso, todos se voltaram para mim. A razão pela qual convidei o mestre, Josepine e pessoas de fora como Lunia e as 5 espadas, bem como meus colegas da academia, Doron, Yuel, Canel, Jaeger e Lark, foi porque eu queria discutir o futuro. O motivo pelo qual convidei todos vocês é para explicar o grande objetivo de nós, Guardiões Corin, e falar sobre o futuro que estamos buscando. Estou aqui pelo dinheiro, mas certamente não esperava que você fosse o tipo de pessoa que diz coisas assim, chefe. Do outro lado da mesa, Doron Arski, com sua aparência limpa e organizada, interrompeu. Ele foi um dos primeiros membros que contratei entre nossos colegas. Bem, preste atenção por enquanto. Esta será uma boa fonte de renda para você também, vice-capitão de Warski. Um tio. Doron pareceu intrigado com minhas palavras. Aquele ganancioso faria qualquer coisa desde que eu lhe desse o dinheiro, mesmo que tivesse que envolver todo o grupo de mercenários Warski para isso. Tenho certeza de que todos vocês se lembram do recente tumulto na Torre dos Magos.
O presidente foi assassinado e os calouros foram atacados pelos magos da torre. Coisas assim só vão continuar acontecendo de agora em diante. Não é uma previsão minha, mas um fato predestinado. A Torre dos Magos, a velha fé, seja quem for, continuará atacando e se intrometendo na Academia Mercarva. Então comecei a falar sobre o homem perverso Voltazar, o objetivo que eles queriam alcançar, e também disse a eles que nosso objetivo era enfrentá-los. 1. Foi quando o Golem Magicraniel cuidadosamente levantou a mão. Por quê? Nós. Foi uma pergunta curta, mas profunda. A primeira de suas dúvidas provavelmente foi sobre por que éramos nós que tínhamos que salvar o mundo. Considerando que havia a família real, a aliança dos guardiões e a nova fé, era compreensível que ele questionasse se era certo que meros estudantes como nós nos envolvêssemos. Ótima pergunta. Há dois motivos principais. O primeiro é que não podemos confiar neles. A família real. Infelizmente, não seria exagero dizer que a maioria das pessoas da família real estava sob a influência da princesa Miruan. Devido ao seu papel de santa, a princesa Estelle geralmente se hospedava na grande capela de Zion em vez da capital e se abstinha de se envolver com a política mundana. Ela nem sequer tinha grandes ambições para o trono, e estava simplesmente sendo forçada a assumir essa posição pelo ambiente. Era, portanto, inevitável que ela tivesse menos influência do que a princesa Miruan na corte real. Por outro lado, a princesa Miruan se envolveu em assuntos internos, aumentou ativamente o tamanho de sua facção e também controlou os nobres. Não podíamos confiar em ninguém sob o comando da família real. O mesmo aconteceu com a Aliança dos Guardiões. Algo que aconteceria mais tarde foi a divisão da Aliança dos Guardiões antes da batalha final. Assim como soldados nazistas remanescentes que se espalharam sem o conhecimento de ninguém, havia espiões escondidos por toda parte. A conclusão a que cheguei após a última iteração foi que não havia ninguém na aliança que fosse digno de nossa confiança, exceto por um pequeno número dos personagens nomeados. E, por fim, a Nova Fé. Embora fosse uma facção aliada do jogador, também era bastante difícil confiar neles, pois o próprio Papa era um traidor. O que? O Papa. Isso não pode ser. Alguns deles reagiram com veemência, como se estivessem genuinamente chocados. Mei e Melia, das 5 espadas, eram devotas da nova fé e gritaram em descrença. Provarei se estou certo ou errado mais tarde. O que eu estava tentando dizer é que o que tenho pela frente são as únicas pessoas em quem posso confiar do fundo do meu coração. Família Arden, renomada por sua habilidade com espadas. Não havia necessidade de se preocupar em explicar sobre eles. Eles eram uma das principais facções aliadas na batalha final de Menor Lendas Heroicas de Aran. Liderados pelo personagem mais carismático, o Imperador da Espada, estavam os personagens jogáveis, Lunia Arden e Alicia Arden. Eles eram um aliado confiável que permaneceu com o jogador até o fim. Dunaref Ducado do Sul. Originalmente, depois que Mari se transformou em vampira, e porque a maioria dos eventos ocorreu no norte, eles eram uma facção que não teria participado ativamente da batalha, mas agora era uma história diferente. Maria estava tentando me apoiar de todo o coração e agora eu decidi não rejeitar os sentimentos dela também. Agora eu iria pegar emprestado as finanças dessa enorme família nobre e realizar coisas que eram impossíveis tanto no jogo quanto na última iteração. Mercenários Warske. Na iteração anterior, os principais membros do grupo de Parks Women eram Dorron e aquele aluno calouro. Dorron era um dos poucos personagens masculinos fortes no jogo que tinha o potencial de se tornar um grau semi-único dependendo do caminho, e o método para torná-lo mais forte era bastante simples. Dinheiro, professor e o grupo de mercenários. Essas foram as palavras-chave do seu crescimento. O plano era inundá-lo com apoio em preparação para a batalha futura. Seria fácil, contanto que eu tivesse Mara e seu suprimento infinito de dinheiro. Além deles, havia os personagens nomeados Alicia, Lunia, Wahan, Yuel, Cranel, Henry. Depois de ter um bom número de homens e uma facção forte o suficiente, o que mais importava era ter um grupo poderoso de personagens conhecidos que pudessem derrotar os súditos do rei, que eram extraordinariamente mais fortes do que qualquer outro inimigo que surgisse diante deles. Assim como fizemos até agora, meu plano era derrotar os inimigos com os membros do meu grupo. Todo mundo precisa de um professor. Isso incluiu. Lunia apontou algo no meio da minha explicação, depois de ouvir que ela também fazia parte do povo que precisava ser ensinado. Sim, senhorita Lunia. Você também vai ter aulas com ela.
Tio. A única pessoa que pode me dizer isso é o velho. Ela é tão forte quanto ele. Claro. E quando se trata de ensinar, ela vai ser muito melhor que o imperador da espada, aquele velho excêntrico. O quê? Imediatamente após dizer isso, lancei um olhar para Erin. A moça, que ouvia a minha história em silêncio, sem se misturar à multidão, dirigiu-se lentamente até onde eu estava, junto com Josephine. Tirando o capuz, ela ficou diante deles, a rainha do paraíso, empunhando uma lança, que ensinava heróis há mais de 1000 anos. Apresentou-se à multidão. Olá. Eu sou Irindanua. Irindanua. A dona do paraíso que se escondeu, e a Danann da justiça. Ela não se preocupou em explicar a eles que fizera parte da raça anterior à humanidade e que costumava ser um dos seres chamados de deuses. A fé que se espalhou por esta terra era dos goideus, e era melhor não vincular isso a conversas sobre religião e mitologia, o que certamente levaria a discussões confusas. Tudo o que ela revelou foi que costumava circular em nome do presidente Eril-Kazarri informações sobre Tatis Valtazar. Depois disso, ela lhes contou que a velha fé e a Torre dos Magos estavam em colaboração com ele. Isto não é algo como uma luta política pela supremacia. Valtazar e seus súditos desejam sinceramente a destruição da humanidade. Os membros principais, como Alicia, Mara e Ohan, já sabiam de seu objetivo, mas o resto da multidão parecia confuso com a história dela. No entanto, poucos questionaram a legitimidade de sua declaração. Josefina é clara. A presença da bruxa que serviu à academia por 80 anos como professora sênior estava acrescentando credibilidade às palavras da mestra Erin. Você deseja mover Arden, nós, como parte do seu exército. Fiz um pacto com Lunia no leste, para que ela nos emprestasse mão de obra no nível do primeiro esquadrão de espadas em troca da resolução dos seus problemas de engajamento. Ela me encarou, perguntando se era para isso que serviu o pacto. Ela estava meio certa. Meu plano original era usar o exército deles em vez de deixar a mestra Erin escapar, mas teremos um sistema de recompensas adequado. Nosso amigo do Susanoo, o vice-capitão dos mercenários Warski, provavelmente assinará o contrato sem nem se dar ao trabalho de ler o conteúdo. Que grande afirmação, chefe. Meu querido noivo. Se desejar, posso confiar-me a você a qualquer momento, mas é outra história se você quiser envolver meus homens nisso. Tenho certeza de que até as irmãs Fivissuor vão adorar saber do acordo. Antes de prosseguir com minhas palavras, virei-me para a mestra em busca da aprovação final. Ela assentiu, demonstrando sua firme convicção na minha decisão. O tesouro dos Danann será inaugurado em breve e permanecerá aberto até o final das nossas férias de verão. É para lá que iremos. Paraíso e a herança dos Danann. Era parte da missão principal que o deveria começar após a destruição da academia e a morte de Irindanua. E agora, iríamos inaugurar isso um ano antes do previsto. Ikilei Player of the Academy capítulo 140, Guardiões Corin 3, tecnicamente era uma festa só para ela. Apesar do anúncio chocante de Corin, Alicia seguiu em frente com sua mentalidade otimista de sempre e aproveitou a festa. Tio. Eu sabia. A carne de uma vaca que viveu uma vida feliz é super macia. Ela pensou consigo mesma que talvez devesse criar vacas quando começasse a morar em uma mansão com um jardim grande o suficiente para sustentar 13 crianças. Dos seus 13 futuros filhos, pelo menos um deles teria talento para música clássica, certo? Mais uma. Foi bem quando ela estava prestes a pegar outro prato de carne que uma grande sombra foi projetada sobre ela do outro lado da mesa. Irmã. Alicia. Lunia Arden, irmã de Alicia, filha de outra mãe, tentou pegar o mesmo prato que ela. Fique com ele. Parece que este é o último. Não, está tudo bem. Irmã, você deveria. Eu disse para você ficar com ele. Ok. Alicia imediatamente abaixou o rabo e seguiu suas palavras. Sigam-me. Vamos sentar juntos. Incapaz de ir contra o tom de voz imperativo dela, Alicia rapidamente correu atrás dela e sentou-se ao lado de Lunia. Então, você está bem? Graças a você, sim. Você fugiu com o noivo da sua irmã e ainda assim está tudo bem, hein? Caminhada. Na mente de Alicia, havia uma leve culpa em relação à irmã. Embora Lunia lhe tivesse dado um conselho indireto e praticamente lhe tivesse dado permissão, ainda assim foi por sua própria escolha que ela sequestrou o noivo da irmã na cerimônia de noivado. Mais importante, conte-me sobre sua vida escolar. Teoricamente, sou seu tutor. Por ser filha ilegítima,
Alicia teve que escrever o nome da irmã na seção guardiã e cuidadora em vez do nome do pai ao ingressar na academia. Em parte, isso também se devia ao fato de Lunia, que a alimentava desde o nascimento, ser mais mãe do que a madrasta e o pai, que se recusavam a demonstrar qualquer interesse. Recentemente, nós fizemos um exame intermediário. Ô tio, como você foi? Nas minhas disciplinas principais. Tirei B mais e 2 Bs. Não me diga que você tem o 0 A. Eu tirei um em um dos cursos de educação geral. O que foi? Amor e guerra. Assistimos a uma peça no teatro, ensinamos uma das cenas e ainda tivemos que entregar um relatório. Ô tio. Uma peça, hein? Percebendo o interesse de Lunia, Alicia começou a divagar sobre o enredo da peça. Era sobre a protagonista e seu cunhado, que se apaixonaram após assistir a uma peça chamada Bridge, do Richmond County. No final, a protagonista se recusou a levar adiante seus sentimentos e acabou desistindo do amor, já que o protagonista, seu cunhado, teve que mandá-la embora. Oh, céus! Se fosse eu teria conquistado abertamente minha posição. Eu também. Afinal, o amor é importante, né? Mas que homem medíocre esse protagonista deve ser. Como o homem, é preciso satisfazer pelo menos algumas mulheres. Parece que ele não estava muito confiante em sua habilidade na cama. Hugo. Não era uma história imoral assim. Bem, eu concordo de certa forma, mas, apesar de corar intensamente com o comentário direto, Alicia ainda sussurrou sua concordância. Mas é uma sorte nesse sentido. Meu parceiro. Ele adquiriu um sol, não é? Sim, mas isso tem alguma relação? Ah, tio. Você não sabe? Então não se preocupe. Desculpe. Mais importante, como você está lidando com ele? Você quer dizer, Sr. Corin? Ele é o noivo da sua irmã, que você sequestrou. Eu esperava que vocês já tivessem dormido juntos, no mínimo. Não há como fazermos algo tão indecente. Alicia reagiu imediatamente com um grito quando Lunia ergueu os cantos dos lábios em resposta. Isso porque era raro a criança, que sempre estava tão deprimida e abatida quando estava com ela, ser tão inflexível e séria sobre algo. Bem, aproveite como quiser, mas é melhor se apressar, a menos que queira que ele seja roubado. Hã? O que você quer dizer com? Estou lhe dizendo para parar de se esconder num canto como um rato que só pensa em sobras de queijo. Se você quer alguma coisa, então empurre a entrada principal, entre com orgulho e pegue o que quiser com suas próprias mãos. Eca. Entendendo o que ela queria dizer, Alicia encolheu os ombros. Ainda pensava consigo mesma que a única razão pela qual Lunia podia dizer aquilo era porque ela era uma heroína orgulhosa e capaz de fazer o que quisesse atacando de frente. Ela não tinha a delicadeza de uma menina, mas sua franqueza era certamente um de seus maiores pontos fortes. E ela não teria medo de tentar novamente, mesmo que fosse derrotada no processo. Mas não é como se eu fosse desistir. Bem, nada mudará mesmo que ele vá até Alicia primeiro. As irmãs Arden eram muito parecidas. Eles eram do tipo que ficavam muito encorajados por terem rivais e não eram pessoas dispostas a parar mesmo que a outra pessoa chegasse ao objetivo antes deles. Eles realmente eram um par de irmãos malvados. Sem se juntar a nenhum grupo, Warren sentou-se sozinha num canto, observando os acontecimentos do jardim. Josephine começou a aprimorar os espadachins de Arden, incluindo Lunia, enquanto Yoel e Cranel estavam discutindo entre si por algum motivo desconhecido. O animador da festa foi, inesperadamente, um garoto de cabelo curto chamado Jaiger. Vejam só. Esta é a carne de desenho animado feita pelo próprio Sr. Jaiger. Cara, quantos quilos de carne você usou só para fazer isso? Não faço ideia. Corin voltou a olhar para Lark, que apertou suas mãos com veemência, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Apesar de tudo o que estava acontecendo, eles pareciam estar curtindo a festa. Todos estavam em grupos, conversando entre si, e Warren, sendo a pessoa mais antissocial da casa, naturalmente acabou sentando sozinha. Isso não teria acontecido se Han fosse quem controlasse o corpo. Mas ela estava exausta depois de cozinhar por um longo período. Han não conseguia sair por mais de 3 horas por dia, ou era o único que conseguia lidar com a constituição em extrema em seu corpo por um longo período de tempo. Devo chegar mais perto dele? Tudo bem. Você está envergonhado, né? Não tenha pressa. Eu não sou. Normalmente, Ua teria se aproximado sorrateiramente de Corin, dizendo que queria obter uma porção de sua energia transbordante.
e teria aproveitado o fluxo agradável de energia Yang sem se sentir nem um pouco envergonhada. No entanto, fazia apenas alguns dias que ela havia percebido seus próprios sentimentos, e fazê-la ficar ao lado de sua paixão seria muito cruel. Mas hoje em dia sinto falta do calor do Opa. Porque a gente nem dorme mais junto à noite. Ua abaixou a cabeça, incapaz de suportar os lembretes constantes da irmã. Olhando para trás, ela não conseguia entender como era capaz de fazer algo tão indiferente. Eu não vou mais dormir de mãos dadas. Arg. Você não pode fazer isso. Quando é que vamos ter filhos com ele? Não sei. Foi uma sorte que não houvesse cegonhas neste lugar. Ua se odiava por sequer pensar em trazer uma cegonha do seu habitat até aqui, até pouco tempo atrás. Olha a irmã Maria e Alicia. Nossas concorrentes são muito fortes. Eu sou mais forte que eles. Não é isso que eu quero dizer. Mesmo dizendo isso, Ua ainda estava ciente das mulheres que sempre tentavam se aconchegar ao lado de Corin. Maria do Narif. Alicia Arden. Apesar de serem obtusas e lentas, ela instintivamente reconheceu os dois como seus inimigos. Ambos eram especiais para Corin e estavam em um relacionamento em que não seria estranho dormirem de mãos dadas. Devo me livrar de todas as cegonhas. Só por precaução. Wu até pensou em algo tão tolo e violento quanto destruir todos os habitats próximos das cegonhas. O que você está fazendo aqui sozinho? Foi então que uma senhora se aproximou de Ohan, que estava agachado num canto. Erin, Danua. Acho que é a primeira vez que vejo você com o meu rosto limpo. Erin Danua. O verdadeiro corpo do presidente Iriu Kazar. A primeira vez que ela o conheceu foi quando ela ainda estava intocável nos restos de uma das cidades do continente oriental após sua fúria. Ela foi a pessoa que a forçou a entrar na academia, mesmo ao custo de se preocupar em aplicar selos em seu corpo, ao lado de Josephine Clara, que também pediu a Santa Estelle que colocasse restrições em seu corpo na forma de uma oração. De certa forma, ela era benfeitora de Ohan, e Ohan, portanto, sentia-se bastante grata ao presidente Iriu, Erin. Ainda me lembro vividamente do dia em que te trouxe do leste, e ainda assim vejo o quanto você cresceu. Crescido? Não havia como uma Jiangxi como ela crescer. Sim. Você realmente cresceu. Com certeza. Com os mesmos olhos benevolentes e oceânicos do presidente Iriu, Erin acariciou seus cabelos. Embora o odiasse contato físico com outras pessoas, Erin e Corin eram as únicas com quem ela se sentia à vontade. Era porque ela instintivamente percebia que ambos sentiam amor incondicional e boa vontade por ela. Então, como está indo sua vida na academia ultimamente? Nada mal. Ah? Não é divertido? Isso certamente não era verdade. Ua não era muito boa com emoções, mas ainda podia dizer com certeza que havia momentos na academia que a deixavam de bom humor. Está com fome? Espere um segundo. Deixe-me cozinhar um peixe para você rapidinho. Tenho uma tarefa em grupo. Quer participar? Você quer comer alguma coisa depois da palestra? Depois de perceber tardiamente que cada uma dessas memórias agradáveis era de quando ela estava com uma pessoa específica, Ua enterrou a cabeça nos joelhos. Querendo saber o que estava acontecendo, Erin estava prestes a continuar com suas perguntas quando foram abordadas por Mara e Alicia. Olá, presidente. Eles se aproximaram, carregando um prato com xícaras de chá. Depois de agradecer, Erin pegou uma xícara para si e recomendou uma Uahan. Presidente. Você é o mestre de Corin, certo? Mari perguntou com prudência e cuidado, aparentemente ainda tendo problemas para conectar Erin ao presidente Iriu. Sim, sou. E já nos conhecemos, certo, Alicia? Você já conheceu Alicia antes? De volta a Nesrea, Alicia conheceu Erin de 300 anos atrás junto com Corin e por isso ela já sabia que ela era mestra de Corin. É uma longa história. Erin explicou seu relacionamento com Corin por meio de uma explicação curta e simples. Entendo. Interessante. O mestre de Corin, hein? No entanto, ela não lhes contou sobre a regressão de Corin ou sobre as informações sobre o futuro que ele possuía. Isso porque Corin não gostava muito de compartilhar histórias sobre Mara e Alicia, que tiveram mortes horríveis na linha do tempo original. Por favor, se dê bem com Corin. Ele é um garoto forte, mas precisa de alguém que o apoie por isso. Todas as meninas assentiram em resposta. Cada uma delas havia recebido uma grande ajuda de Corin e já estavam morrendo de vontade de ser mais prestativas que as outras. Elas estavam dispostas a se dedicar à causa dele, mesmo sem que o mestre de Corin as lembrasse disso. Aquele garoto. Ele está com olheiras.
Ele é um homem teimoso e direto, que sempre se esforça para ajudar os outros. Erin expressou sua preocupação por ele com uma voz de remorso. Originalmente, era para ser seu trabalho, e somente seu trabalho. Então como ela poderia não gostar de seu discípulo, o jovem herói que se ofereceu para assumir isso sozinho? Eu não penso em você como minha mestra, Erin. HTT. Presidente. Depois de se lembrar de algo repentinamente, Erin acidentalmente cuspiu um pouco de chá, o que fez Mari se virar para ela preocupada. Foi mal. Foi pelo caminho errado. Nossa. Não foi muito educado da minha parte. Enfim, aquele garoto. Posso te beijar? Não. Sua pele branca começou a ficar vermelha. Toda vez que pensava em Corin, Erin não conseguia evitar o rubor. Então, no fim, decidiu se levantar. Ah! Ele já deve estar lavando a louça. Ele tem feito tudo sozinho, então vou ajudá-lo. Deixe-me ir também. Erin se virou rapidamente, tentando esconder o rosto corado, enquanto as três garotas imediatamente a seguiam. Embora Erin tivesse escondido o rosto muito bem, as três garotas instintivamente perceberam alguns pontos estranhos. Na cozinha ao lado do jardim, as quatro senhoras encontraram Corin, que estava cochilando em uma cadeira com a cabeça apoiada na mesa. Ele está dormindo. Ele devia estar cansado. Acho que sim, porque acordou antes do nascer do sol hoje para preparar a louça. Lembrando-se de como ele havia se preparado diligentemente para os convidados desde cedo pela manhã, Mari se arrependeu de não ter ajudado antes. Embora ele o tivesse ajudado muito, ela ainda se culpava, como esperado de uma garota que queria desabafar incondicionalmente com a pessoa que amava. É muito raro ele estar tão indefeso. É a primeira vez que vejo o Sr. Corin dormindo assim. Alicia, por outro lado, parecia interessada ao ver Corin dormindo sem nenhuma preocupação. Agachou-se, apoiou os cotovelos na mesa e apoiou a cabeça nas mãos, observando-o dormir com um largo sorriso no rosto. Enquanto isso, Warren sentia uma miríade de emoções. Só de olhar para o rosto dele, seu coração palpitava furiosamente, o que a deixou confusa, pois era a primeira vez que vivenciava algo assim. Você vai ficar doente se dormir num lugar como este. Deixe-me levá-lo para outro lugar. Erin o levantou de uma só vez e colocou no sofá da sala. Em vez de um cobertor, ela o cobriu com roupa e murmurou enquanto olhava para o seu rosto. Por que ele é tão bonito, eu me pergunto, tio. Presidente. As meninas voltaram os olhos para Erin, que continuou com um grande sorriso nos lábios. Olhem para o meu discípulo. Ele não é lindo? Olhem para o nariz alto, os olhos grandes e os lábios dele. Fufu. Quem será o mestre dele? Ela parecia uma mestra muito orgulhosa de sua discípula, mas seu rosto estava extremamente radiante, suas bochechas estavam vermelhas e seus olhos transbordavam de ternura. Observando sua expressão, as meninas sentiram uma sensação desconhecida de déjà vu. O que seria essa inquietação que eles estavam sentindo? Eles se perguntavam. Eles não sabiam a natureza de sua inquietação, mas o certo era que todos os três sentiam a mesma coisa. Com o fim do exame intermediário, a academia estava muito agitada e barulhenta. No entanto, as pessoas do nosso grupo tinham mais coisas para fazer além das aulas. Minha mestra, Erin Danua, tornou-se a nova presidente e iríamos receber lições dela em uma ordem de preparação para o ataque ao tesouro dos Danan. Então hoje será o primeiro dia. No escritório do presidente, Lady Josephine disse com os olhos em nós enquanto estava ao lado de Erin. Eu, Mari, Alicia, Warren, Ron e outros 6, incluindo do Ron. Tanto no jogo quanto na última iteração, aprender com Erin Danu era uma maneira rápida de aumentar o nível de habilidade dos membros do grupo. Após as férias de inverno, foi possível fortalecer ainda mais os membros do grupo graças à professora, Erin Danu. Aconteceu num piscar de olhos durante o jogo, com o texto mudando de eles começaram o treinamento para o treinamento foi concluído, mas eu tive experiência em primeira mão da última iteração sobre o quão impactantes e significativas foram suas lições. Erin Danu, minha mestra, era uma professora nata, que tinha talentos excepcionais para ensinar. Então vamos lá. Assim que ela disse isso, Josephine ativou seu feitiço dimensional e chegamos à área de treinamento do nosso escritório num piscar de olhos. Você veio, senhorita Lunia. Quando chegamos lá, vimos que Lunia e as 5 espadas já estavam realizando sua rotina de treinamento. Agora, antes de começar a ensinar, que tal começarmos com um duelo simples entre nós? Preciso analisar todos antes de começarmos.
Foi semelhante ao que aconteceu na última iteração. Erin observava como todos se movimentavam, identificava o problema e o motivo e dava aulas individualizadas a cada um. A orientação dela certamente seria útil para aumentar a capacidade de todos, inclusive a minha. Antes disso, alguém se aproximou antes que Erin continuasse com suas palavras. Eu gostaria de ver como você luta, professor. Luni Arden. Ao contrário dos outros membros do grupo, ela era uma personagem com um nome forte que só entrava no grupo quando certas condições eram atendidas. Ela era mestre da espada, que talvez fosse a que estivesse mais longe de ser ensinada do que todo o nosso grupo. Que tal uma simples luta de espadas antes de começarmos? Ela disse, levantando uma carta de desafio ao mestre Erin. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.